Então, basicamente, a gente tem alguns momentos muito rápidos na adolescência, né? Então, o adolescente ele precisa aprender muito rápido as coisas, ele precisa, por exemplo, se preparar para a vida adulta, se preparar ali para o vestibular ou para entrar na faculdade em si, tudo é muito imediato, né? E atualmente a gente vive numa sociedade de imediatismo. A gente pode ver, por exemplo, nas redes sociais, né? O quanto a gente procura por esse imediatismo. Exato. Né? Então, por exemplo, a gente olha nas redes sociais, também tem uma coisa muito de comparação, né? Então, a gente olha nas redes sociais ali e fulano tá assim, né? Fulano é da mesma profissão que eu, ele faz isso, e eu me comparo. E, ao mesmo tempo, eu quero que isso seja agora. E cada um tem o seu tempo, né? Não Cada um adianta. tem o seu tempo. Só que é uma questão individual e também uma questão social, né? O imediatismo em si, a procura pelas respostas rápidas, né? E isso a gente também pode olhar, por exemplo, nas buscas do Google, né? Eu tenho um sintoma e aí eu vou procurar no Nossa. Google. Ah, Eu quero saber agora o que eu Você tenho. sai de lá e vai direto pro coma, né? É, você vai passar mal ali mesmo, que não tem Gente, condição. Falando em uma passar sinusite. mal, aproveitando, deixa ele falando em passar mal, Melhor a mesmo. gente vai passar mal de comer. Hoje a gente está sendo patrocinado aqui pela Pastelaria Macker, que hoje mandou pra gente esses pastéisinhos aqui, top, né? Meu Deus, a De Pastelaria carne de Macker, queijo. pra quem é daqui da região, é de Tatuí, ela fica localizada na rua Prudente de Moraes, na esquina com a 13 de maio. Tem os melhores pastéis salgados da cidade. Experiência própria, comendo lá faz muitos anos já. E você pode encomendar para alguma ocasião, né? Cento de pastel, por exemplo, ou pedir para eles entregarem, dependendo das localidades, Exatamente. eles entregam. Ou e- se estiver passando pelo centro da cidade, Já para aproveita. por lá, toma um cafezinho, um refri, come um salgado, É. né? Tem desde lanche até pastel, coxinha, esfirra. Exatamente. Muito bom. E vai aparecer agora ali no nosso telão. Olha que coisa bonita, vamos ver. Eu fico tão apaixonado pelas nossas propagandas. Olha lá. Pastelaria Telefone Macker. 3305-5158. Para E o fazer endereço. a E encomenda. também vai aparecer agora a nossa queridíssima Gabriele Vilela. Deixa eu- Entre em contato. Deixa seu Instagram, passa pro pessoal. Aproveita. Então, pessoal, quem quiser entrar em contato comigo para tirar uma dúvida, seja o que for, para conversar, vocês podem procurar ali no Instagram, @gabrielevilela.psi. É isso aí, pessoal. Acompanhe ela lá. Eu acompanho, tem bastante conteúdo legal, bastante curiosidade, bastante coisa pra ensinar, aprender, um misto de coisas. É gostoso. É um misto de coisas, assim. Exato. É um Instagram que eu tô iniciando, né, com a pandemia em si, surgiu um boom, assim, de psicólogos no Instagram. Pelo menos eu que sou psicóloga, eu vejo muito. Em toda a área, linda, só pra te avisar. te digo Deu um que em start, as todas. pessoas entenderam que o digital é o momento, né? É, exato. Todo mundo foi pra ele. E eu não sei você, mas é uma coisa que facilita também a nossa vida, né? Tipo, pro paciente achar a gente, pro paciente até se identificar, porque o boca a boca ajuda muito, é claro. Com certeza. Mas, né, gente, internet. Ali eles estão em contato com o nosso trabalho. Não contato, Exato. porque... Mas é um contato, assim, de essa pessoa é assim, essa pessoa tá trabalhando dessa forma, né? Na psicologia é um pouquinho diferente, porque, por exemplo, a psicoterapia em si é algo muito sigiloso, né? Então, eles não vão estar em contato com a psicoterapia, mas eles vão estar em contato com, por exemplo, os assuntos que eu posso abordar, né? Com a forma que ela acontece. E, enfim, com alguns assuntos talvez que façam parte da minha abordagem, por exemplo, que a abordagem, no caso, é a visão de indivíduo que eu tenho, né? A base que eu tenho de visão de indivíduo. Então, eu me baseei no meu Instagram naquilo, né? Naquela base que eu tenho. Então, as teorias que eu posso colocar, ou então tudo que eu escrevo, e os textos geralmente não são teóricos, mas eles têm uma base, né? E eles podem entrar em contato com isso também. Talvez eles se identifiquem, talvez não, e tá tudo certo, sabe? Exato, e até a questão de, tipo, conhecer você um pouco mais no seu dia a dia, você como pessoa, que é o que também interliga, né, uma pessoa a outra, eu acho que é... Pessoas se conectam com pessoas, gente. Exatamente, nossa, eu amo essa frase. Passa um pastelzinho, né? Vamos, pega. Opa! 10-0. Gente, é uma mesa Pega aí, grande. Gabi. Vou colocar uma esteirinha aqui pra gente. Eu vou continuar naquele gancho que a gente tava, enquanto a Gabi se alimenta, porque esse tempo atrás eu vi algumas matérias, ou até mesmo pessoas da internet falando sobre essa questão do imediatismo. De tipo, como, por exemplo, os vídeos muito rápidos aí, TikTok, Reels e afins que tem
agora todas as plataformas praticamente, como isso perde um pouco aquela questão de você ter o foco ali. Tem gente perdendo interesse em assistir filme, eu fiquei chocada. Gente que Eu não vi isso consegue também. assistir filme nem série, eu fiquei, gente, Exatamente. como isso? E é assustador. E, tipo, acho que é associado a isso. Mas isso dá o gancho também da ansiedade em si, né? Que é você não viver o momento. A gente até abordou um assunto, eu não vou me lembrar quando, mas falando exatamente disso, que a criança, quando ela tá brincando, ela tá preocupada com aquele momento. Ela quer brincar. Então ela curte aquele momento de uma maneira que ela não tá preocupada se ela vai brincar amanhã de novo. Ela tá preocupada em brincar hoje. E eu acho que muitas das vezes o que falta na gente é isso. A gente se preocupa tanto com o amanhã, não que não deva, mas a gente parece que dá mais importância pro amanhã e esquece o agora. O que você está vivendo agora? Você está curtindo? Você está realizando? Ah, mas eu estou trabalhando porque daqui 10 anos eu quero ter férias, eu quero viajar, eu quero... Mas e o hoje? Você está curtindo? Você tá plantando para você, de fato, colher uma coisa boa no futuro? Mas e o hoje? O que você está fazendo? Você está curtindo? Tá legal? Você fica no momento assim que você esquece de tudo, tá gostoso. E é o que entra nas redes sociais. Você entra na rede social, você já pula. Ah, já vai pro próximo. É o imediatismo, né, que você falou. Exatamente. E acaba que você perde o interesse, né? Sim, eu vi também isso daí, né, Eu fiquei chocada. As de ter gente e, tipo, ver relato das pessoas falando, realmente, eu não consigo, tipo, assistir um filme porque eu acho que demora demais. Exato. A gente tem, por exemplo, outro exemplo, mas outro exemplo seriam os áudios acelerados. Nossa, eu fiquei estupefato. Eu sempre quis falar essa frase. Estupefato. Não, mas eu fiquei assim, tipo, eu já falo rápido pra caramba. Agora você imagina o meu áudio no 2. Eu também. Gente. Gente, as pessoas não. E sabe o que você me fez perceber? Que eu não gostava, mas agora eu só escuto 1.5. Os áudios. Se eu escuto no 1, parece que tá muito devagar. Meu Deus, eu tenho que parar com isso. Isso também vem de uma questão de que a gente acredita que a gente não tem tempo. A gente tem tanta coisa pra fazer, mas tanta coisa pra fazer, que a gente meio que perde o nosso momento, digamos assim. Sabe? Então, por exemplo, quando você falou sobre os filmes, né? Ou então sobre viver o aqui e o agora que ele falou. De repente, a gente começa a perceber que nós não temos, assim, parado num tempo para nós. Nós não temos um tempo de autocuidado, por exemplo. Um filme pode ser um tempo de autocuidado. E a gente não tem tido paciência para isso, né? Ou então assistir um vídeo, um tutorial. Esses dias eu mesma me peguei assistindo um vídeo, assim, no 2, sabe? Na velocidade, assim, do 2, assim, porque era um tutorial sobre uma coisa em específico. Eu queria assistir e eu não queria perder tempo. Né? E até que ponto, né? É o perder tempo ou ganhar tempo, né? E aí a gente entra naquela questão, né? O que a gente tem aproveitado, exatamente? O que a gente tem feito, né? Com o nosso tempo de autocuidado. Porque ainda também com a pandemia, a nossa casa virou nosso trabalho. Digamos assim. Uma linha muito tênue, né? Isso trouxe um aumento nos casos de ansiedade, de estresse, de burnout. Casos com sintomas depressivos, um aumento muito grande, né? Porque a gente perdeu o nosso local de descanso. Né? O nosso local de descanso. E aí a gente tem um local de trabalho o tempo todo. Quando a gente volta para o presencial, é difícil sair disso. Né? Então, se vocês forem perceber, esse imediatismo aumentou enquanto a gente estava em muito contato com a tecnologia. A tecnologia é ótima, que fique claro, assim. Sim, nos ajuda muito. Contra a tecnologia, eu acho. Acho que deixemos claro. Sim, mas a gente tem procurado acelerar tudo. E isso não somente na tecnologia, mas na vida. Tudo tem que ser muito acelerado, né? Muito resolvido na hora. E não Tudo é tem assim. que ser no agora. E a gente perde o aqui e o agora. Você falou da ansiedade? A ansiedade, basicamente, assim, com uma base, ela é a antecipação de uma possível ameaça. A gente vai chamar de ameaça porque, em teoria, é uma possível ameaça, né? É uma antecipação disso. E a ansiedade, quando a gente pensa no indivíduo, entrando assim, numa teoria também, nós temos 2 pontos do indivíduo, que constroem o indivíduo. A temporalidade e a espacialidade. E a gente está falando aqui de tempo, não tempo horas, mas tempo do tempo no sentido de o que o indivíduo faz, né? E espaço no sentido de como ele experiencia o mundo dele.
Na ansiedade, a gente não tem uma concentração no aqui e no agora. Existe uma dificuldade na concentração e do aqui e do agora. Porque a gente está focando a nossa energia no futuro. Certo. Nessa possível ameaça do futuro. Então, o nosso tempo não é o presente, é o futuro. O nosso espaço, a nossa experiência é aquilo que a gente está buscando no futuro. Só que o futuro ainda não existe. O futuro é uma consequência do agora. O nosso agora é uma consequência do passado. Então, se a gente não experiencia esse aqui e agora, se a gente não experiencia esse momento atual, a gente começa a viver do imediato. E aí a gente desenvolve esses pensamentos, por exemplo, pensamentos excessivos, pensamentos persistentes, né? Essa procura pela aceleração, seja nos áudios ou seja na vida real. Sim, isso faz muito sentido. É uma coisa que, tipo, a gente para pra pensar, realmente é o que acontece. A gente acaba acelerando toda a vida e... Exato. E é aquela coisa, a vida, ela passa e a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Assim, ela é longa, mas também ela pode ser curta, não adianta. Exato. Exatamente.